Eu acho que tem um público, são mais de 500 pessoas que estão aqui, eu acho que não é à toa. E no evento, eu comentava com o Valois, no evento do Facebook, não sei se confirma na presença das pessoas, mas a lógica é essa, a composição das pessoas que diziam que iam participar eram de pessoas, advogados, estudantes de direito, trabalhadores do Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim, são operadores do direito. E eu acho que não é à toa, porque há momentos, acho que há momentos em que uma militância, que é um pouco o que a Tatiana reflete também, ou seja, a ideia da defesa, a luta contra o fim do Estado Social e do fortalecimento do Estado Penal como lógica que domina, há momentos em que nós temos brecha, em que a luta contra essa lógica dominante consegue avançar mais. E para que essas brechas se concretizem, é preciso ter pessoas que deem um passo à frente. E eu acho que o Valois traz tanta gente, junto com Albuquerque, que todo mundo sabe a importância que tem, a Tatiana e o Brususca, mas o Valois vir de Manaus para cá, eu acho que o Valois conseguiu encarnar, num momento de pico dessa crise, a necessidade de se dar um passo à frente, que não é só o Valois que deu e que dá, mas que é um convite a todos nós, e as pessoas se interessando por um evento como esse, demonstra que há uma pressão coletiva, embora ainda minoritária, para que se tenha uma outra política. Então eu queria agradecer de novo e passar a palavra para ti, Valois. Bem, boa noite a todos. Tatiana, Albuquerque, Luciana, Alberto e Brasus. Bem, falar que em Porto Alegre sempre foi difícil para mim. A primeira vez que... O convite do Fernando, e eu tomei um susto. O pessoal da mesa era tão bom, eu não estava preparando, ele pegou de surpresa, eu estava num curso de Ciências Sociais, ele me levou para a Faculdade de Direito, sem eu ter preparado nada, para falar no meio de um seminário de professores extremamente preparados. A palestra era tão boa que o melhor palestrante foi um funcionário da faculdade que falou na plateia. Então é muito complicado falar aqui em Porto Alegre pela qualidade, seja da mesa, seja da plateia. Eu só tenho uma vantagem sendo de Manaus, que é o calor, né? Se todo mundo se abandonando, eu estou aqui tranquilo, de terno e gravata. Queria dizer para mim que além da honra de estar aqui convidado por essas duas figuras eminentes, estar do lado do Sidney aqui, tá? Que eu já conhecia há muito tempo, de redes sociais, de manifestações, de jornais e tudo. E os juízes da execução penal são tão sós de manifestação, são tão sós de percepção da realidade, são tão sós de sofrimento, que quando a gente encontra um colega, mesmo de longe, que manifesta o mesmo sofrimento que a gente tem passado, sabe? Isso é um acalento. E também queria falar da doutora Sonali e do Iro que estão aqui, também, que se não fossem os colegas de magistratura do Sidney, ele não seria essa pessoa que ele é, com certeza. Porque 2 juízes, 3 juízes, 4 juízes numa vara de execução penal, eu sei que é complicado, e sem vocês, com certeza, não teria esse espaço todo, nem ele teria esse espaço todo. Eu quero pedir desculpa também, porque a primeira vez que eu estou falando, depois da rebelião que eu participei, como um dos negociadores lá em Manaus, uma rebelião que morreram 58 presos. E eu sempre tentei falar com sentimento.
Em todas as manifestações minhas de direito, eu sempre tentei falar com o sentimento, que eu acho que o direito, ele mata o nosso sentimento. A gente entra na faculdade de direito, começa a ler lei, quer dizer, eu acho, às vezes a faculdade de direito para mim parece até meio uma alfabetização, meio Mobral, o cara fica escutando que o professor acha que ele leu na lei, só lei isso, só lei aquilo, quer dizer, parece que ninguém sabe ler o que está escrito na lei, e a gente vai para a faculdade escutar o que o professor... Não, eu vou ficar em pé daqui a pouco. Obrigado. O que o professor fala. Nós não temos na Faculdade de Direito uma formação filosófica, nós não temos na Faculdade de Direito uma formação sociológica, nós não temos na Faculdade de Direito uma formação de psicologia, de psicanálise, nós não temos nada disso, a gente aprende o que está escrito na lei, como se ninguém soubesse ler lei. E aí a Faculdade de Direito vai deixando a gente insensível. E a sensibilidade é uma coisa que se perde, gente. Eu me lembro quando eu era criança, eu desenhava bem, eu desenhava meus super-heróis, fazia tudo isso. Aí minha mãe foi falar para o meu pai, tá vendo, Félix, temos que colocar esse menino numa aula de pintura. Não, o negócio de pintura é coisa de viado. Eu nunca mais desenhei nada na minha vida, nada, não desenho nenhum orna. Quer dizer, a sensibilidade, quando ela é tolhida, a gente perde. E assim, o direito é feito para isso. É feito para isso, para que a gente pratique essa justiça, entre aspas, de forma fria, de forma cruel, às vezes. Não, cometeu crime, prisão. Cometeu crime, prisão. Ninguém vê a história da pessoa, ninguém vê o passado da pessoa, ninguém vê a vida da pessoa, é simplesmente cometeu crime, prisão. O direito vai formando a gente desde o começo para isso. Eu não sei se eu vou ter capacidade de ter uma boa fala hoje. Inclusive eu preparei um texto, porque as pessoas pedem que eu fale da rebelião. Eu não consigo ainda falar da rebelião. Eu não consigo. Então eu preparei um texto que eu falo da rebelião, que ainda não foi lido em público, nem foi publicado, vai ser publicado no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, no IBCCRIM, mas é privado, só para sócio. Então eu trouxe o texto aqui, que talvez eu termine com esse texto, que eu falo da rebelião. Então se alguém está esperando que eu fale da rebelião, eu vou falar da rebelião depois lendo esse texto, porque fica mais fácil para mim. O direito penal, ele é tão mais... Eu vou ficar em pé, que eu não consigo ficar. O direito penal, ele é tão mais duro e tem tão mais essa função de tornar insensível, que ele é cheio de mitos. Essa história de que, a prisão veio para humanizar o direito penal. É o primeiro, a gente vai aprender isso na faculdade, lei de prisão, veio para humanizar o direito penal. Quem que não trocaria 30 chibatadas por um dia de prisão? Quer dizer, eu prefiro pegar 30 chibatadas na praça do que um dia de prisão. Tem um monte de gente que eu conheço. Como é que o direito penal veio para humanizar? A pena de prisão veio para humanizar o direito penal, se a pessoa prefere uma chibatada. Como é que a pena de prisão veio para humanizar o direito penal, se na pena de prisão a gente continua tendo as mesmas penas de morte que tinha na Idade Média? Nesses meus anos de juiz da execução penal, eu tenho visto o preso morrer guilhotinado, enforcado, torturado, esquartejado. Todas as penas da Idade Média tem na pena de prisão. Então a gente, o direito penal, a pena de prisão veio para humanizar o direito penal. O direito penal foi humanizado pela pena de prisão. A gente aprende isso na faculdade. Mas não, faculdade de direito, a gente está lá para aprender. O que o professor está dizendo é lei. Uma das coisas que a gente aprende na faculdade de direito é não discutir lei. Ora, quem que fez a lei? O Tiririca? Quem que está fazendo as leis? Tem estudo? Eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, a política de drogas, fui pesquisar, para saber se tinha algum estudo para dizer por que o álcool, que é a droga que causa mais violência, o tabaco, que é a droga que leva mais ao SUS, não é criminalizado, e a maconha e a cocaína são criminalizados. Eu fui procurar para ver se tinha estudo na década de 10, na década de 20, não achei nenhum estudo. Tudo imposição por preconceito, por imposição por razões econômicas, por razões geopolíticas, mas nenhum estudo. Mas a gente chega na faculdade, não, está na lei, então tem que botar na prisão.
58 pessoas morreram no mesmo dia, mas o sistema penitenciário do Brasil inteiro é só enterrando gente. O juiz da execução penal, uma das suas principais atividades é aquela sentença de extinção da punibilidade pela morte, seja porque causa da morte, doença, ou enforcamento, qualquer coisa. E a gente chama isso, gente, de extinção da punibilidade. Olha que absurdo! O cara morre e a gente compara a morte no sistema penitenciário com a prescrição. Quer dizer, a prescrição é a extinção da punibilidade e a morte é a extinção da punibilidade. Como que pode ser a extinção da punibilidade? Não houve punição maior do que aquela. Na verdade, é a concretização da punição, aquela morte. E a gente chama de extinção da punibilidade. A gente chama direito de preso na execução penal de benefício. Olha que absurdo. Porque uma coisa ou é direito ou é benefício. Porque a gente chama de benefício justamente para não conceder. Olha só, é benefício, eu dou se eu quiser. Benefício é presente. Direito eu posso exigir. Então já cria uma situação para poder a pessoa não exigir aquele direito. Quer dizer, chama de benefício que eu dou quando eu quero. Eu estou na dúvida para que serve o meu cargo. Sério, para que serve o juiz da execução penal? Porque se na lei está dizendo que o cara tem direito à progressão de regime, com tempo de pena, e uma certidão de bom comportamento, não é que o cara tem que ter bom comportamento, ele tem que ter uma certidão. São dois requisitos objetivos que a lei, que a doutrina chama de subjetiva. Certidão não é subjetiva, para o juiz não é. Pô. Você tem uma certidão de bom comportamento, ele tem uma certidão de bom comportamento. Então são dois requisitos objetivos, uma certidão e o tempo. Para que serve o juiz da execução penal? Para atrapalhar a vida do cara. Vai ficar preso mais tempo, pede uma certidão, pede outra, não sei o quê, vista MP, a MP demora, volta para o MP, volta a vista, não sei o quê, cadê a certidão, não sei o quê, vai atrapalhar a vida do cara, porque o diretor podia, tem tempo, tem certidão de bom comportamento que sou eu mesmo que dou, por que eu não posso botar o cara no semiaberto? Então a estrutura é feita para deixar a gente mais presa. Existe uma reserva de poder na existência do judiciário muito grande. Às vezes a gente tira alguém do buraco, a gente que está morrendo, não sei o que, às vezes a gente ainda funciona para alguma coisa, mas não precisava pagar esse salário todo, deixar um juiz lá só dando progressão de regime de livramento condicional, que inclusive os nossos colegas não entendem. Nem os outros juízes das outras varas não entendem o juiz da execução penal. A sociedade, então, nem pensar. Que juiz é esse? Que juiz é esse que não prende ninguém, só solta? Viu um negócio desse? Que juiz estranho. Ninguém consegue entender o juiz da execução penal. Porque juiz, no imaginário popular, é aquele juiz que manda prender. Você manda prender, manda prender. Né? Esse que é o juiz. Eu conto essa piada, o Fernando já ouviu, eu vou contar de novo, mas não é piada, é verdade. O juiz, ele chega no aniversário de criança, Sidney. Diz, olha, Juquinha, vem aqui que eu conheci um amigo do papai. Juquinha, esse aqui é o doutor Valois, tá? Esse aqui é o Juquinha, doutor Valois. Olha, Juquinha, ele é juiz, ele vai te prender, Juquinha, vai te prender. É assim. Quer dizer, é o palhaço para alegrar a festa e o juiz para assustar o cara, a festa toda. Quer dizer, esse é o imaginário popular do juiz, aquele juiz que manda prender. Como é que vai entender um juiz que só solta? Progressão, livramento, Esse juiz é estranho. Eu já respondi representação de colega porque eu dei progressão de regime. Sabe como é que dá progressão de regime, não sei o quê, eu dei na sentença que tinha que ser integralmente regime fechado. Eu disse assim, se eu não der progressão, eu vou fazer o quê? A única coisa que eu tenho que fazer é progressão, não tem mais nada para fazer, se eu sou juiz da execução penal, eu tenho que dar progressão de regime. Quer dizer, ninguém consegue entender esse juiz. Ele não serve para nada mesmo, mas a gente vai fazendo de conta que ele serve. A gente diz que prisão é para ressocializar. Olha só, cara, no direito diz que prisão é para ressocializar alguém, cara. Nem um pipoqueiro, nem um picolezeiro acha que a prisão ressocializa uma pessoa. Nenhuma prisão. O cara vai pro Big Brother, tem um monte de mulher bonita, piscina, quer sair, imagina a prisão. Como é que pode ressocializar? E a história toda da pena de prisão,
vem demonstrando isso. Tá? Vem demonstrando isso, as pessoas acreditam porque querem isso. Quer dizer, a gente aumenta a pena, em toda a história do direito penal, se você for pesquisar, as penas foram aumentadas com o argumento de ressocializar. No Código do Império tinha pena de 30 dias, nas ordenações filipinas tinha pena de 30 dias, quer dizer, as penas foram aumentadas com o tempo, com essa ideia de ressocialização. Vamos aumentar a pena para ressocializar, porque pena de 30 dias não ressocializa ninguém. Quer dizer, as penas foram aumentadas com essa ideia, quer dizer, uma falácia que ninguém acredita, mas foi um argumento jurídico, porque o argumento jurídico é um argumento de autoridade. Juízes aumentam penas com base nesse argumento. A minha pesquisa de mestrado dizia isso, 60% das decisões que alegam, que usam a palavra ressocialização é para aumentar a pena. Quer dizer, aí a gente diz assim, o direito é um instrumento político. Aí o cara está doido. Não é. Não é que eu esteja doido, é claro isso. Quer dizer, se eu uso um argumento que não está na realidade, tá? Para botar pessoas presas, para recolher pessoas, para encarcerar pessoas, dentro de uma sociedade injusta, e eu ainda chamo isso de justiça, é óbvio que tem uma coisa de político nisso. Eu sou doido porque eu não acredito em nada disso, nada, tá? Eu não acredito em nada disso, nada desses argumentos, nada desse cientificismo. Eu só acredito em justiça feita de forma humana. Eu só acredito em justiça feita com sentimento. Eu só acredito em justiça feita olhando o outro. É nessa justiça que eu acredito. Nessa justiça fria, de cabeça baixa, burocrática, de carimbar papel, eu não acredito. E aí eu tenho falado isso na minha banca de doutorado. O professor chegou assim, falou, está dizendo aqui que o direito, ele é hipócrita. Mas você chama a Inquisição de Santa Inquisição. Isso não é hipocrisia? Eu falei, professor, estava sentado lá embaixo, porque o direito reproduz aquela hierarquia, aquele poder até na academia. O orientando fica lá embaixo, o orientador fica aqui em cima, o cara lá humilhado lá embaixo. Mas tudo bem. Aí disse, mas professor, não sou eu que chamo a Inquisição de santa, é ela que se chamava de santa. O nome dela é Santa Inquisição. Eu acho que não tem justiça no tribunal, e mesmo assim o senhor chama de Tribunal de Justiça, por que eu não posso chamar a Inquisição de santa? Falei na banca. Quer dizer, tem que falar, porque o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente tem que falar, a gente está tolhido. Ninguém pode falar mais nada. A gente fala, a gente é acusado, a gente fala, a gente é bandido, a gente fala, a gente é criminoso, a gente fala... As pessoas não conseguem mais ouvir um pensamento diferente. Esse negócio do bandido bom é bandido morto, ele é um resultado de um ódio de todo mundo, com todo mundo. Ao mesmo tempo, a gente está esquecendo uma parcela da população que não está aqui presente. Porque o direito, pessoal, o direito serve para a gente fala de direito, por isso que a gente não percebe a realidade às vezes, porque a gente fala de direito, fala de jurisprudência, fala de conceito jurídico, mas tudo isso entre a gente. Tudo entre a gente. Eu estava falando para uma repórter hoje de manhã que numa pesquisa sociológica, houve uma socióloga disse que a mãe acordava o filho que trabalha na boca na favela, ela acordava o filho, meu filho, vai trabalhar, está na hora. Quer dizer, são outros valores, há um fosso enorme entre a gente e uma sociedade que está criando valores, que está criando moral, que está criando comportamentos que a gente não conhece, que a gente não sabe mais qual é. E eles estão se regulando. Quando acontece de chegar no judiciário, o judiciário não percebe. Usa a moral dele, porque o judiciário é muito bem pago para impor a moral de uma determinada classe, de um determinado grupo social, tá? Ele é muito bem pago para isso, para impor essa moral, e não percebe que está se construindo outros valores, outra moral lá naquele outro lado do fosso.
Eu tenho várias histórias, eu contei uma numa entrevista que tá no YouTube, mas eu vou contar uma outra. Eu estava fazendo uma audiência, o cara disse assim, doutor, ele quebrou o meu sonho, eu quero que ele pague. Era no juizado, eu estava respondendo no lugar de um juizado. Ele quebrou meu sonho, eu quero que ele pague. Era um crime de dano, óbvio. E aí o outro disse assim, eu estava lá, eu estou aqui, audiência e tal, me chamaram, estou aqui já com a mão na barriga. Estava entendendo aquela mão na barriga, mas tudo bem. Aí eu me conte a história. Só, doutor, eu estava escutando música em casa, ele disse que eu estava escutando música alta, eu não abaixei, ele foi lá, chutou meu sonho, quebrou meu sonho, eu quero que ele pague. Eu disse assim, não, me conta desde o começo. Tá bom, doutor, ele estava lá na laje, desceu, nós começamos a brigar, ele disse para eu abaixar o som, eu disse que eu não abaixava, ele é meu cunhado, mas mesmo assim nós brigamos, ele me chutou, eu chutei ele, chutou meu som, depois ele quebrou meu som, tal, não sei o quê, só depois que eu dei uma facada nele. O crime era de dano. De facada? Tu tomou uma facada dele? Tomei. E está aqui para pagar o som dele? Para pagar o som. Eu não estou acreditando. Eu tenho que pagar meu som. Cara, tu deu uma facada nele, quer que ele pague o som? Quero que ele pague meu som. Não tem nenhum processo de lesão corporal? Disse, não tem. Tu não foi no médico, não gastou remédio? Gastei. E está aqui para pagar o som dele? Eu estou. Olha os valores, cara. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Ali embaixo tem um supermercado. Eu vou comprar um canivete e um radinho de pilha. Tu deixa eu te dar uma furadinha de canivete, eu te dou um radinho de pilha, só para eu ver como é que é furar os outros? Não. Então como é que tu quer que ele pague um som se tu dá uma facada nele, cara? Vão os dois embora para casa. Vou embora para casa agora. Arquivei o negócio e mandei os dois embora para casa. Existe um fosso muito grande de coisas que a gente não consegue entender mais do outro lado. E esse fosso, ele é mantido pelo direito, mantido por políticas, mantido por direito. A política de segurança pública era uma política para manter esse fosso. Por que ela é uma política para manter esse fosso? Porque é o seguinte, quando a gente fala assim, tem que aumentar armamento, tem que comprar viatura, material de segurança. Por quê? Porque esse dinheiro está sempre circulando, o da viatura, do material de segurança. O governador, ele almoça com o cara que vende viatura. O governador, ele almoça com o cara que vende armamento, janta com o cara que vende armamento. O governador almoça com quem vende material de segurança. Mas saúde, educação, se ele der, vai para o outro lado do fosso. Isso ele não quer, porque não vai circular no meio lá onde tem que circular o dinheiro. Isso não é política? Segurança pública, quando se fala de armamento, de viaturas, isso que é tudo para o dinheiro ficar no mesmo lugar. E aí ninguém fala quando o cara fala assim, não, segurança pública é educação, é saúde, é saneamento básico, é a melhor distribuição de renda. Deus me livre, isso é comunista. O judiciário tem ingressado nesse discurso de segurança pública de uma forma absurda, Hoje em dia, juiz e polícia ninguém sabe mais qual é a diferença. Já tem hierarquia, já tem farda, já tem um monte de coisa. Inclusive eu vim fardado porque como eu não sou daqui, podia ser preso no meio do caminho, então eu vim fardado de juiz. Esse judiciário que tá parecido com a polícia, ele tem varas, gente, varas de combate. Vara de combate ao tráfico, vara de combate ao crime. Como é que pode ser uma vara de combate, gente? Porque é uma vara de justiça ou é uma vara de combate? Quer dizer, até a vara tem nome de batalhão. Olha que absurdo. Quer dizer, o juiz se sente um juiz de combate. Quer dizer, o juiz tem que ser, tem que aplicar justiça, tem que ser justo, não ser um juiz combatente. O Dr. Rubens Casaro, juiz no Rio de Janeiro, fez uma pesquisa de doutorado que ele conseguiu fazer uma entrevista conseguiu achar
20 juízes no fórum. Achar juiz no fórum está difícil, com esse negócio de processo virtual e tal, não sei o quê. O juiz está virando meio rainha da Inglaterra, sabe? Olha o juiz ali, aquele que é o juiz da vara tal. Essa está ficando assim, juiz. Ele achou 20 juízes no fórum, que queriam dar entrevista para ele. Desses 20 juízes, 80%, 16%, disseram que achavam que trabalhavam em função da segurança pública. O juiz achando que trabalha em função da segurança pública. Quer dizer, a situação para esse lado do fosso está tão grave que todo mundo quer trabalhar em função da segurança pública. Todo mundo quer prender, todo mundo quer atirar, todo mundo quer matar, bandido bom, bandido morto, mata todo mundo, sai matando todo mundo. Quer dizer, esse juiz que acha que trabalha em função da segurança pública é 80% na pesquisa do Rubens Casar. Quer dizer, não dá, ou o juiz ele é juiz ou ele é Batman, não dá para ser uma coisa ao mesmo tempo. Veja a pessoa, chama o juiz, acende aquela luz lá no céu, pá, juiz, Moro, não dá, pô. Esse local, essa posição que o judiciário se colocou, tá, de combatente também, é reflexo desse fosso que está grande, que está gigante, que está enorme, entre quem tem e quem não tem nada. O judiciário tem criado jurisprudência, gente, tem criado jurisprudência em razão da guerra às drogas, tá? Em razão da guerra às drogas, que permite que o policial prenda a pessoa, acuse a pessoa, já testemunha do processo da pessoa, é a mesma pessoa. Quer dizer, o tráfico de drogas é um crime de comércio. Como é que o comerciante, porque o Código de Processo Penal diz lá, não se aceitará testemunha de apresentação, salvo se não houver testemunha do fato. Diz lá no Código de Processo Penal. Como é que eu posso aceitar a testemunha policial? Porque isso é um princípio que diz que a testemunha tem que ser o mais próxima do fato possível. Então, se há um comércio, todo mundo tem que saber que eu vendo, senão eu não vou vender para ninguém aquela substância. Quer dizer, se todo mundo sabe que eu vendo, como é que pode servir de testemunha a polícia, que é a mais distante do fato, chega depois? A não ser que a polícia esteja comprando também, né? Mas é diferente, não é o caso. Ou vendendo. Mas o judiciário construiu essa jurisprudência para prender mais gente. Não permite a polícia. Invasão de domicílio, etc, tudo isso está na minha tese de doutorado. Mas o grande problema é essa questão da deturpação do processo, inclusive de princípios processuais, que é esse da testemunha ter que ser o mais próxima do fato possível. Uma jurisprudência que tem contaminado todo o processo penal, Gente, hoje em dia tem gente que é linchada, furta o celular, ela é linchada e a testemunha é policial, só policial. Só ele foi entregue pela população, está lá no auto de prisão em flagrante. Entregue pela população. Quer dizer, aí o juiz condena com a testemunha policial, porque ele foi entregue pela população linchado. Olha que absurdo. Nas estatísticas lá no Amazonas, por exemplo, dizem que um preso custa R$5.000. R$5.000. O cara furta um Motorola e a gente paga um iPhone para ele ficar preso. Então que absurdo. Quer dizer, um iPhone por mês. Não era melhor, cara? Furtaram meu celular, toma um iPhone. Furtaram meu celular, toma um iPhone. Melhor do que ficar prendendo as pessoas por causa de furtar de celular. Botava logo o símbolo do tribunal, aquela maçã e tal. Porque não dá, porque do jeito que está, não dá para ficar prendendo gente porque furtou o celular. E ainda com testemunha, depois de um linchamento policial entregue pela população. Esse é o judiciário. Tá? Além da invasão de domicílio, tá? Que também autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, invasão de domicílio, crime permanente. Na Constituição Federal não fala de crime permanente, fala de desastre para prestar socorro em caso de flagrante. Quer dizer, o flagrante é equiparado ao desastre para prestar socorro. Quer dizer, aquele flagrante que eu entro para evitar a consumação do crime.
Mas não, o Supremo Tribunal falou, não, flagrante permanente também permite fazer domicílio, pronto. Mas é só domicílio de pobre. Gente, vocês já perceberam que eu não sou a favor da prisão, mas do helicóptero com meia tonelada de cocaína não tem ninguém preso. Agora, se fosse o Fusquinha, gente, ia preso o motorista do Fusquinha, o passageiro do Fusquinha, o cara que estava atrás do Fusquinha, iam na casa do dono do Fusquinha, prender a mulher do dono do Fusquinha, se aparecesse o vizinho, para olhar, o que é isso? Prende o vizinho, todo mundo preso. O senhor sabe o que é isso, né, Major? A quantidade de mulheres presas por tráfico, ela é maior do que a de homens presos, com homem 40%, 30%, de mulheres é 60%, 70% presas por tráfico. Por quê? Porque a mulher está em casa. A mulher fica mais em casa. E a polícia, quando chega, não quer saber quem é o dono da droga. A mulher está em casa, é ela que vai presa. E quem é a testemunha? A polícia. Como sair disso? Tendo consciência que o direito é um instrumento de poder. Então, temos que ocupar espaços, temos que falar a realidade, temos que falar o que é, para poder mudar e chegar a algum caminho que seja verdadeiramente de justiça. Porque isso não é justiça. Outra coisa que falaram na minha tese de doutorado, falaram, por que você não fala do direito penal do inimigo da sua tese? Aí eu falei assim, olha, professor, e o Jacobs, eu gostei do direito penal do inimigo. Gostou do direito penal? Gostei. Porque quando o Jacobs fala do direito penal do inimigo, ele diz que ele quer o direito penal do inimigo e o direito penal de garantias. O direito penal do inimigo seria para um tipo de crime e o direito penal de garantias para outro tipo de crime. Então, professor, eu só conheço o direito penal do inimigo, eu queria esse outro das garantias aí que eu nunca vi. O das garantias é o que eu queria. Então, por isso que eu não falei na minha tese, porque eu acho que eu só conheço o direito penal do inimigo. É só que está funcionando. Bem, eu vou terminar lendo o texto que eu escrevi sobre a rebelião. É uma rebelião que mexeu muito comigo, é a primeira vez que eu estou falando, como eu disse para vocês, primeira vez que eu estou falando depois dessa rebelião. Ela mexeu comigo não por causa da quantidade de mortes, não por causa da violência que foi aquilo ali. A gente já está acostumado, a gente, juiz da execução, está acostumado com isso. Mas foi porque foi num local onde eu fui na inauguração, um local onde eu doava livro, onde eu ia para campeonato de futebol, onde eu doava kimono, judô, de jiu-jitsu. Era um local que eu frequentava realmente. E de repente aconteceu aquilo. Eu vou ler o texto e encerro com ele, que ele fala um pouco do sentimento e um pouco do que eu falei para vocês, de que o direito não explica. O direito não explica isso tudo. Se a gente tentar explicar pelo direito, é ideologia, é fácil. Então eu vou ler o texto. O Brazuca está falando que eu estou com o Samsung. Eu estou esperando a lei do parecer. Duas semanas após a chacina de 56 pessoas no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, dormir ainda é difícil. Estas palavras estão sendo escritas de madrugada, no mesmo horário em que tudo aconteceu. Ao fim deste texto, não haverá referência bibliográfica, pois nenhum estudo ou experiência científica foi ou ter sido capaz de evitar o abalo ocasionado por aquelas horas e imagens de terror. O que Foucault disse sobre o fim dos suplícios, que não se encerraram em virtude de nenhum sentimento humano, mas para não ferir os olhos frágeis do juiz e da delicada sociedade industrial, tornou-se uma drástica e dura verdade no palco de uma desgraça real. A prisão não humanizou o direito penal, como propagam os manuais acadêmicos. Na prisão tem-se visto todos os tipos de morte. Os corpos, em Manaus, jogados no chão, decapitados, carbonizados, falavam mais altos do que o filósofo francês. Lembravam os restos de um prógon nazista conhecido apenas nos livros,
mas com vítimas brasileiras, pobres, negros, condenados, com um odor vivo de sangue misturado ao de carne queimada. No entanto, o terror não se esgotou com a visão de corpos mutilados, já suficiente para lembrar a fragilidade de todos. A polícia, quando negociava o fim da rebelião, não via refém nos presos, que eram decapitados, mas somente nos funcionários do sistema prisional. Em nenhum momento das negociações para o fim da rebelião foi cogitado pela polícia encerrar o esquartejamento dos presos marcados para morrer. A preocupação era apenas com a proteção dos reféns funcionários. Sob a indagação do porquê não entraram para salvar os presos que estavam sendo assassinados, a resposta seca: havia reféns. Como se a pessoa que cumpre pena em uma instituição do Estado não fosse efetivamente uma pessoa. Nem Horkheim, ou qualquer precursor da teoria crítica, ao explorar a barbárie do Holocausto, seria capaz de demonstrar melhor a objetivação de seres humanos. A etiqueta de preço estampada na própria palavra funcionário, que comparada com a palavra preso, reflete a diferença de valores entre objetos colocados na mesa para descarte ou para consumo. Definitivamente, a ciência, por mais revolucionária que seja, e a ciência tende sempre a ser conservadora, nunca vai conseguir transmitir o horror da realidade. Nem a dialética negativa adorniana traz consolo para o descaso para com nós mesmos como raça humana. No meio da rebelião, policiais, advogados, autoridades, juízes, inclusive, funcionários correndo de um lado para o outro, no escuro da pouca luz e da sombra formada ao redor da selva, formavam um quadro nunca descrito por Kafka. A comunicação com os presos rebelados era por um rádio, sem qualquer cerimônia. Os presos regiam uma orquestra de um musical macabro. Até a hora de encerrar o motim foi definida pelos próprios presos, 7 horas da manhã. Os corpos foram colhidos de dentro da penitenciária e jogados na porta da frente, onde aguardariam o IML, também recolhidos pelos presos. E, para completar o ato, o IML não tinha carros suficientes para transportar tantos corpos e pedaços de corpos. Várias viagens daqueles camburões pretos foram necessárias para transportar o que há poucas horas era definido no discurso do direito como reeducando. Nem com o costumeiro sarcasmo de Nietzsche, impossível simbolizar tamanha hipocrisia. 10 reféns funcionários liberados, a marcha desses reféns, no momento em que saíam do cativeiro, cabeça baixa, semblante de terror, não há como comparar com qualquer literatura, medo, ódio, desconfiança, desesperança. O que minutos atrás era uma rotina de abrir e fechar celas, preencher fichas, carregar algemas, no descaso do ambiente prisional de um estabelecimento superlotado, se transformou em tragédia. A burocratização denunciada por Hannah Arendt, para além de levar para a banalização do mal, despertava para assistir o mal. Não há como classificar aquilo de rebelião, pois não havia exigências. Os presos não queriam nada antes da rebelião. Melhor a comida, trocar de diretor, agilização de processos, como é comum na maioria das rebeliões. A carnificina era o motivo, a revolta era o meio para a carnificina. A proximidade e até a empatia com a morte de Cioran estão longe do luto e da consternação ocasionados pelo quadro daquelas mortes amontoadas. A princípio, algo de nossa própria humanidade parecia morrer, ao menos de nossa capacidade de ver seres humanos naquela monstruosidade. Contudo, um dia antes da chacina, em Campinas, um pai de família, trabalhador, estacionou o carro, pulou o muro de casa, matou 12 pessoas, incluindo seu próprio filho. Fato logo banido nos jornais após a rebelião de Manaus. No dia seguinte ao da rebelião, um linchamento na mesma cidade da chacina lembrou o quanto a barbárie tem convivido com todos em meio aberto. Não há que se esperar muito dos que ficam atrás das grades se as pessoas do ponto de ônibus estão prestes a se juntar e esmagar a cabeça de um ser humano a pedradas. A vacuidade da palavra bandido tem autorizado a morte de qualquer um. O lema bandido bom é bandido morto se encaixa em qualquer julgamento precipitado, inclusive dos presos assassinos que mataram os julgados, mais bandidos entre eles. De qualquer forma, o medo e o horror generalizados são sempre menores do que o medo e o horror concretos. É sempre possível atribuir a barbárie ao país, ao Estado, ao bairro vizinho. A civilização é uma apatia anêmica e cega para com a miséria humana. Se precisasse resumir a minha dor,
resumiria na cabeça exposta de um preso antigo do sistema penitenciário. Negro, o nome dele era Manuel. Que fim! Quantos pedidos, quantas súplicas ouvi daquele preso. Mas a tristeza para com o sistema não se compara ao sentimento sem nome de ver a cabeça de uma pessoa que nós conhecemos, com a qual falamos fora do corpo. Muito obrigado.